Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, agradecidos a Ti pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, as nossas ofertas, os dízimos. Senhor, eu levanto as minhas mãos em favor de cada irmão que ofertou, que dizimou. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada um, Pai. O lar, meu Pai, na vida financeira, espiritual. Que o Senhor possa, meu Pai Santo, abençoar o lar de cada um dos meus irmãos, Pai. Quebrando, Senhor, toda a maldição que o diabo tem tentado colocar na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa dominar e reinar, meu Pai, em cada lar aqui representado. Senhor, neste momento, nós entregamos a Ti os nossos louvores também, Pai, como oferta. E, Senhor, nós te pedimos, Pai, que como aquele louvor daquele músico, Senhor, trouxe a presença do Senhor ali e Eliseu profetizou, que esses louvores cantados a Ti, Pai, possam trazer a presença do Senhor aqui nesta noite. E nós cremos que o Senhor já está aqui, porque a Tua palavra não falha, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser impactados com a presença do Senhor nesta noite. Que nós possamos sair daqui transformados, melhor do que nós entramos, Pai. Que nós possamos sair daqui com o ânimo renovado. Que nós possamos sair daqui, Pai, com a nossa fé aumentada, Deus. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, vitoriosos, Pai. Que o Senhor possa nos corrigir, nos exortar, Pai, nos curar, nos libertar, meu Deus. Colocar em nós um amor, meu Pai Santo, um para com os outros, Pai. Eu te peço, Senhor, toma controle, continue tomando controle da nossa reunião. Unja o nosso pastor, Pai. Que nós possamos receber a palavra do Senhor através dele. E que o Teu nome possa ser glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo é possível, somente crer. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus. Nós estamos agradecidos a Deus pela presença de cada um de vocês. Amém? Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Ele já falou através dos hinos, né? Da oração, das orações. E eu creio que Ele vai falar através da sua palavra. Amém? Você crê? Amém. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A primeira coisa que precisamos quando nos aproximamos de Deus é de fé. Amém. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? O profeta fala que fé é revelação. Amém? É revelação. Você sabe que Deus existe, você crê nele. Amém. Você o recebeu como seu Salvador. Amém. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis. Eu ia ler uma escritura, depois eu mudei. E agora, qual que é? Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Eu acho que eu vou ler. Já sei aonde. É Gênesis 32, versículo 26 a seguir. Nós estamos com a mensagem desesperos. A sequência da mensagem final. Eu ia ler Gênesis 32,
do 3 até o 12, até o 21. Mas eu mudei, vou ler do 26 até o 32. Gênesis 32, versículo 26. Todos encontraram? Amém. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por quê perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, e está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Amém? Feche seus olhos, amigo. Essa vez que eu falar com você. Glória a Deus. Pai Celestial, nós estamos inteiramente disponíveis para o Senhor falar aos nossos corações. Os teus filhos vieram aqui nesta noite para te ouvir. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Sim. Abençoa-nos nesta noite. Amém. Anima-nos nesta noite. Sim. Encoraja-nos nesta noite. Amém. Lança-nos em desespero nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a tua glória. Amém. Graças a Deus. No parágrafo 45, nós já lemos quarta-feira, mas eu vou lê-lo novamente. O profeta fala assim, que para entrarmos em desespero, nós precisamos de uma emergência. Quando se tem uma emergência, normalmente se entra em desespero. Quando Timóteo era bebê, e ele tinha sido operado, estava no CTI, e eu estive lá, estava lá para vê-lo, no horário da visita, e tinha uma criancinha, uma outra criancinha. Timóteo tinha dias, 5 dias, 6 dias, nem 10 dias eu acredito que não era. Tinha uma outra criancinha assim do lado, e de repente começou a disparar o alarme. E a médica veio correndo com uma bombinha na mão e foi em cima daquela criança ali, bombando aquela bombinha, e pelejando, e massageando, esforçando e clamando a Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda. E foi aquela luta ali, e eu ali parado assistindo a cena, né? E estou lembrando aqui, aquilo foi o desespero que ela entrou. A médica entrou no desespero para socorrer aquela criança, para que ela não morresse ali, não falecesse ali no momento, porque ela já estava nas últimas. Então, houve um alarme para que aquela médica entrasse em estado de emergência, né?
aquele aparelho, denunciasse uma emergência e aquela médica veio em desespero para socorrer aquilo ali. Então foi uma coisa muito tremenda que ficou na minha mente, que eu nunca esqueci. E aqui nesse parágrafo, o 45, agora falaremos de desesperos por uns minutos agora. Geralmente se requer um estado de emergência para nos lançar em desespero. É pena que tenha de fazer isso. É pena que tenha de fazer isso. Porém, nós seres humanos somos tão indolentes em suas mentes. Porém, os seres humanos são tão indolentes em suas mentes que se necessita de uma emergência. Normalmente nós não nos preocupamos. Para nós está tudo bem. Então nós não nos preocupamos. Às vezes até entramos em algumas dificuldades, mas não a ponto de percebermos que é uma emergência. E normalmente nós percebemos emergência mais quando é uma coisa assim, vamos dizer, do lado físico. Uma doença, uma crise. Normalmente se fica mais fácil de se entrar em emergência. Mas muitas vezes, a necessidade principal que nós temos, neste caso aqui, é uma emergência espiritual. Porque o que nós estamos vendo no mundo hoje é que se necessita de alcançarmos algo que nós aprendemos na mensagem sinal, e é o Espírito Santo. Mas se necessita de buscar o Espírito Santo. Mas às vezes nós ficamos indolentes espiritualmente, pensamos que está tudo bem e não nos preocupamos com o nosso lado espiritual. Eu não estou dizendo vocês, estou dizendo nos preocupamos, todos nós. Toda a igreja, ela está, parece que assim, indolente, tranquila, né? Nós podemos ir para a praça ali e fazer um culto agora. Se quiser levantar todo mundo aqui, vamos para a praça fazer um culto lá. Ninguém vai aborrecer nós. Nós pode ir cantar, tocar violão. As portas podem abrir aqui todos os dias. Às vezes, se fizermos um barulho um pouquinho mais alto, às vezes algum vizinho pode reclamar. Mas são coisas normais. Podemos fazer o que quisermos. Mas se necessita de que tenhamos dentro de nós um despertamento, porque a hora, segundo o que nós vemos, os sinais estão todos diante de nós. Amém. Verdade. Tudo diante de nós. O que nós precisamos mais de sinal? Israel já está na sua terra, a figueira brotou desde 1948. Desde 1948. Deus já enviou um profeta desde o século passado. A mensagem dele está rodeando a terra. Amém. O amor das pessoas tem se esfriado. E por causa do esfriar do amor, o profeta fala na frente aqui, a iniquidade tem se multiplicado. O pecado tem se multiplicado. Então, o que pode nos lançar em emergência? O que te faria entrar em desespero? O que me faria entrar em desespero? O profeta diz assim: porém os seres humanos são tão indolentes em suas mentes
que se necessita de uma emergência. Lá no Egito houve uma emergência. Eles tiveram que matar o cordeiro, aplicar o sangue, assar o cordeiro, comer o cordeiro, e eles tinham uma emergência, não podiam deixar nada para o outro dia. Eles tinham que estar com seus sapatos nos pés, com seu cajado na mão, com as suas malas prontas, porque a qualquer momento eles seriam expelidos da terra, expulsos. Algo surge, e quando surge, então isso os lança naquele desespero. E realmente, ao se fazer isso em desespero, põe para fora aquela coisa que você realmente é. Amém? Amém. Ao se lançar em desespero, se põe para fora aquilo que você realmente é. Isto mostra de que você é feito no tempo de desespero. Isto geralmente arranca para fora todas as boas coisas que estão em você. Engraçado que a vida de Jacó, nós lemos a história de Jacó, e você não percebe Jacó preocupado com coisas espirituais. Para começar, o nome dele era Jacó, suplantador, enganador. E ele tinha uma luta em si, porque ele queria a herança de seu pai. E a herança do pai dele, naquele tempo, só o primogênito é que tinha direito, era que ficava com as coisas, que liderava aquela tribo, porque eles eram tribos. Então o filho mais velho era o primogênito e ele ficava com os bens, administrava. Mas só que Jacó não era o mais velho. Embora ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, mas ele não era o primogênito, ele não tinha direito. Então ele lutava por aquilo e ele lutou muito por aquilo, até que conseguiu fazer Esaú desprezar a primogenitura, falar: eu não preciso disso, eu estou com fome, me dá aí logo um prato de lentilhas para que eu possa comer, eu estou com fome, para que eu quero primogenitura? Ele não estava preocupado com as coisas do seu pai. Esaú estava indolente, descansado. Eu sou dono da primogenitura. Eu creio na mensagem. Eu dou oferta. Eu sou dizimista. Eu não corto meu cabelo. Eu não faço tal e tal coisa. E fica indolente. Esquece que você precisa de ter comunhão com Deus. Amém. Nós precisamos ter uma vida mais estreita com Deus, um relacionamento mais perto. Esaú estava tranquilo, indolente, o negócio dele era caçar. Eu não sei se ele caçava de forma, se era esportivamente, talvez fosse como o Isaac, ele pendia mais para o lado de Esaú, porque Esaú era caçador. Será que tinha lá um campeonato de caça? Será que tinha torcida organizada gritando: Esaú, Esaú, mata o animal maior para nós, dá o tiro mais certo? Não sei. Mas Jacó, ele ficava mais do lado da sua mãe. E a mãe de Jacó puxava por ele, falava: eu gosto mais de Jacó, porque ele me ajuda lá, ele está aqui na cozinha sempre me ajudando. Esaú não, Esaú pega os dedos, joga para cima, joga as roupas para lá, tudo bagunçado. Mas Jacó não, Jacó me ajuda na cozinha, cuida das coisas direitinho.
E a mãe de Jacó pendia por ele, torcia por ele, falava: não, você é que merece a primogenitura. Você, Jacó, tem mais direito que Esaú, porque você. E quando ela escutou, Rebeca escutou Isaac dizendo para Esaú: meu filho, vai lá, mostra que você realmente é um bom caçador, pegue uma boa caça, faça para mim um guisado daquele saboroso que você sabe fazer, como eu gosto, né? Ele era caçador, você também sabia preparar as caças também. Faça isso, eu vou comer e vou te abençoar. Vou assinar aqui a ordem de que você é dono de tudo. E a mãe dele, a mãe de Jacó, falou: e agora? Agora tem que dar um jeito, né? E aí, ele foi lá, vocês sabem a história. E o certo é que quando Esaú chegou com a caça, Isaac já estava com a barriga cheia, e Jacó já tinha feito seu trabalho de enganador mais uma vez, né? Havia enganado seu pai Isaac. Mas Esaú falou para todo mundo, falou assim: ó, quando meu pai morrer, eu vou vingar de Jacó. E aquilo correu, a notícia chegou: ó, Esaú está falando que vai matar o irmão dele. Você viu falando? Talvez os funcionários da fazenda, né, os criados ali, os vizinhos, os amigos, os inimigos, todo mundo dizia: vocês pensam que aquela família só tem felicidade lá, só bênção lá? Lá tem intriga também. Você viu o tamanho da intriga que estava naquela família? O filho mais velho falou que vai matar o mais novo, embora eles sejam gêmeos, mas Esaú é considerado o primogênito. Jacó passou a perna nele lá, e ele está dizendo que vai matar o irmão. E Jacó teve que fugir. 20 anos longe de seus pais, provavelmente não veio no sepultamento de seu pai. 20 anos. Mas agora Deus chama Jacó e manda ele voltar. Jacó, volta para sua terra, porque eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Mas havia uma promessa: Esaú queria matá-lo. E o certo é que Jacó, quando foi aproximando da sua terra, ele entrou em desespero. Falou: não, vou morrer. Mandou alguém falar para Esaú que ele estava vindo. E aí disseram: ó, seu irmão também está vindo contra você com 400 homens armados. E aí Jacó entrou em desespero, separou lá umas 200 cabras, 200 ovelhas, 30 camelas de leite, não sei quantas jumentas, com jumentinhos, não sei quantas vacas, não sei quantos novilhos. Foi separando e falou assim: vocês fazem o seguinte, vai separa cada grupo, e vai um e diz assim: ó, quando Esaú perguntar de quem são, eles falam assim: isso é do seu servo Jacó, e ele está vindo aí atrás. Aí, quando chegar no outro grupo, diga a mesma coisa, e ele está vindo aí atrás. Mas para que isso? Jacó queria aplacar a ira do irmão dele com presentes, queria fazer agrado. Irmãos, é mais fácil agradar, elogiar, do que orar. É mais fácil. E Jacó, só que ele não ficou sossegado com isso. Ele falou assim: mas mesmo assim, será que meu irmão vai aceitar os presentes? Já que ele está vindo com 400, provavelmente ele é muito mais rico do que ele. Aí ele entrou em desespero.
Aí ele passou o val para o outro lado e foi orar. E orou a noite inteira, lutando como um varão, como um homem. Agarrou e luta, vai, pancada, e eu penso que a briga foi forte. Se você não me abençoar, eu não te solto. Mas como é que é seu nome? Meu nome é Jacó. Como é que é o seu? Para que você está perguntando meu nome? Você tem que saber. Mas Jacó não soltava. Foi indo até que acertou uma pancada bem forte, né? E isso mudou a vida de Jacó, até o caminhar dele. Ele começou a mancar. E ele passou o val mancando. Foi encontrar com seu irmão mancando. Mas o certo é que Deus quebrou a ira, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança de Esaú, porque Jacó se humilhou, porque a Jacó entrou em desespero, porque Jacó buscou a Deus. Amém. Amém? E aqui, eu vou ler um pouquinho aqui, e essa mensagem desesperos, a partir do parágrafo 79. O profeta fala assim: pentecostais, é aí onde vocês falharam. Vocês pensam que porque eram nascidos do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, isso estava resolvido. Porque eu creio na mensagem, porque eu creio no profeta, porque eu faço isso, faço aquilo, está resolvido. Porém, apenas inicia isso. Vocês recordam da mensagem de a ele ouvir? Vocês lembram quando nós pregamos a mensagem que eu ouvi aqui? O profeta faz algumas referências que nós vamos ler. Como que a criança, depois de ter nascido na família, se torna um filho? Ele tinha direito à primogenitura, mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. E então, se ele não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser, ele não conseguia se tornar herdeiro. Ele não herdaria nada ainda que fosse um filho. Porém, ele não herdaria nada se não estivesse, vou voltar de novo, ele não herdaria nada, ainda que fosse um filho. Porém, ele não herdaria nada se não estivesse interessado no trabalho do Pai. Amém? Amém. Nós temos que estar interessados nas coisas de Deus. Amém. Amém? E eu creio que cada um nessa noite que está aqui está interessado nas coisas de Deus. Amém. Amém? É verdade, não é? Amém. Ainda que o nosso interesse esteja desse tamanhozinho, ainda que estamos aqui influenciados por alguém, trazido por alguém, mas existe uma fagulhinha. Jacó, ele era descendente de Abraão. Ele sabia que Deus existia, ou existe. Quando as coisas apertaram, ele correu para Deus. Ele foi orar. A Bíblia fala de Jacó deitado numa pedra, e ele estava vendo anjos subindo pela escada e descendo. E ele fez uma oração: se tu me abençoares. É a única vez que eu lembro na escritura de Jacó orando antes dessa parte aqui. Ele sabia. Aí ele foi lá e foi trabalhar com Labão. E vocês sabem a história, né? E Labão não era um sujeito muito fácil, mas ele também não era fácil, né? E aí os dois ficaram lá na briga. Não, as malhadas são minhas. Não. Agora são suas, são as vermelhas. Não, as estradas agora que é minha. Mas as estradas é menos, ô Labão. Mas eu aceito, eu tenho um truque. Foi lá com umas varas de álamo,
fez umas listras na vara e colocava lá dentro do bebedouro, o córrego lá dentro. As ovelhas iam beber água e elas estavam prenhas e elas viam as varas listradas e aquilo influenciava na cor do filhote. E Jacó mais uma vez passava a perna lá. Ele não era fácil, né? E ele saiu rico de lá. Quando os irmãos, os cunhados dele falaram: pai, não tem jeito, só vai quebrar o senhor. Aí ele, fugiu. Só de presente para o irmão dele, ele mandou 200 cabras, 200 ovelhas. Já pensou o que é isso? De presente. O que é isso? Eles são presentes para meu senhor Esaú. Então o homem vem rico. Mas ele teve que fugir de lá porque a coisa estava pesada do lado dele. Aí ele falou: Deus está me mandando embora. Juntou as coisas dele e saiu. E assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal, e eles começaram a restaurar os dons e coisas que estavam na igreja, eles pensaram que eram nascidos, eles pensaram, porque eram nascidos do Espírito, que isso estava resolvido. Mas vocês veem, há um lugar de um filho, e depois que este filho provava ser um filho verdadeiro, então ele era tomado em um lugar público, e então era assentado e trocava as vestes e se assentava ali. Então havia uma colocação do filho de que ele havia herdado tudo que o pai tinha. Havia uma cerimônia. Deus fez a mesma coisa com seu filho no monte da transfiguração. Ele foi encoberto pela nuvem e foi transfigurado, e sua veste brilhou como o sol, e uma voz disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Moisés e a lei tinham falhado, e este é ele. A ele eu vi, ele estava estabelecido. Estão vendo? Amém? Essa tem que ser a posição de cada um dos filhos de Deus hoje. Individualmente, nós temos que ter uma experiência com Deus. Agora Jacó pensou, porque ele tinha o direito de primogenitura, que tudo estava feito. Assim fez o povo pentecostal, e eles começaram a organizar, e a unicidade, trindade e trinitarianos, todos os tipos de organizações e confusão, e puxando uns aos outros, provaram que o sinal não estava exposto. Malícia, inveja, discussão veio, porém ali é onde isto chegou. Amém? Vocês veem outro sinal aí? Vocês veem outra coisa acontecendo do mesmo jeito no meio da mensagem? Grupos e mais grupos, brigas e mais brigas, e um pende para o lado, outro prende para o outro. Se você não fizer parte do meu grupo, eu nem olho para a sua cara. Se você não estiver com o meu grupo, você não é eleito, você não vai no arrebatamento, você não tem o sinal, você não tem o Espírito Santo. E o profeta está dizendo que os pentecostais fizeram isso. Ele não está dizendo os crentes da mensagem, ele está dizendo dos pentecostais. Assim fez o povo pentecostal. Eles começaram a organizar a unicidade, a trindade, trinitarianos, todos os tipos
de organizações e confusão e puxando uns aos outros, provaram que o sinal não estava exposto. Amém? Amém. Provaram que o sinal não estava exposto. E hoje? Malícia, inveja, discussão. Veio. Porém, ali é onde isso chegou. Agora vem, Jacó pensou a mesma coisa. Porém, em temor, uma noite, e de sua própria vida, o desespero tomou conta dele, quando ele pensou que logo além daquele rio, meu irmão está esperando para me matar. E ele vem, o direito de primogenitura que ele tinha conseguido era a coisa que ia causar a morte. Pensou? 20 anos mais tarde. E às vezes aquela mesma coisa que você recebe como o Espírito Santo, é ele, e é nascido de novo do Espírito. Se você não vigiar, aquela mesma coisa o condenará no fim. Correto? Correto, eu disse correto, eu estou perguntando, mas é uma afirmativa. Correto. As mesmas águas que salvaram Noé condenou o mundo. A coisa que você chamaria de fanatismo pode ser a mesma coisa que o condene no fim da estrada. Agora Jacó sabia que sua vida estava perto do fim. Teve um mensageiro que veio a ele e lhe disse que seu irmão, com 400 homens armados, estavam vindo para encontrá-lo. Sabendo ele estava em seu caminho. O temor tomou conta dele. Ele enviou homens na frente com boi, gado e ovelha para fazer uma oferenda de paz com Esaú. Então, após aquilo, ele encaminhou outro grupo com outra carga de coisas. Então ele encaminhou outro grupo com outra carga de coisas, tentando encontrar o primeiro, para tentar desviar sua ira. Então ele pensou: aquilo não me deterá, porque ele provavelmente é mais rico que eu. Ele não precisa disso. Então ele tomou as suas esposas e seus filhos e os enviou do outro lado, para que Esaú visse os filhinhos e as esposas, e seguramente todas as suas próprias pequenas sobrinhas e sobrinhos. Ele não os mataria, então ele ainda não poderia fazer isso. Deus sabe como conseguir um homem. Jacó atravessou o riacho, e ali ele se ajoelhou. Amém. Amém. Deus sabe como conseguir um homem. Às vezes nós entramos em problemas, em dificuldades, ficamos debatendo, né? Diz que o sujeito, quando está afogando, se você pular ali para tirá-lo, ele te agarra e te puxa para o fundo com ele. Tem que esperar debater até amolecer. Olha, ele não tem mais força, e você entra e tira para fora. Aí você vira de cabeça para baixo, você agarra, né? Faz uma respiração boca a boca, faz umas massagens lá, levanta, acorda, bate no rosto dele, para lá para cá, acorda. Você vai morrer, acorda, espera. Às vezes nós entramos em problema e ficamos debatendo. E briga com um, briga com o outro, fala de um, fala do outro, questiona uma coisa, questiona outra. Quando Deus está dando a oportunidade para que nos ajoelhemos. Amém. Quando Deus está dando a oportunidade para que olhemos para cima, e falamos: Senhor, socorre, agora chegou no fim da picada, chegou no fim do caminho, não tem mais para onde ir, Senhor, me socorre. E nós ficamos debatendo, né? Lutando para sobreviver. Bebe um gole d'água, sai lá em cima, dá uns tapas assim na água, de repente a água puxa para baixo de novo, o sujeito vai lá em cima,
consegui mais um ar, aguento segurar mais um segundo, mais um minuto, viu? Mas Deus está querendo que nos ajoelhemos. Amém. Jacó atravessou o riacho e ali se ajoelhou. Você sabe, ele tinha sido como que um pequeno rábula antes daquilo. Desculpe a expressão, mas uma classe de pequeno. Ele era um Jacó. Jacó significa um enganador. E isto é o que ele era. Porém, havia algo que tinha de acontecer com ele. Ali em desespero, ali onde a morte estava ante ele. Pode haver homens e mulheres assentados aqui esta noite. Quem está? A morte está bem na frente de vocês. E a única maneira pela qual você alguma vez estará apto a alcançar a coisa que você está querendo é vir desesperadamente. Eu tenho de ter isso esta noite. Eu não consigo agora, eu estou arruinado. Amanhã é muito tarde, tenho de tê-lo agora. E às vezes nós olhamos só para o natural ao ler isso aqui. Mas o profeta não está dizendo só de coisas naturais aqui, de querer só cura, só milagres, só bênçãos financeiras. Ele está dizendo também do lado espiritual. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não diga: bem, agora eu subirei e tentarei. Senhor, eu estou um pouco cansado. O profeta fala assim: ó, misericórdia. Eu vou no culto hoje, não estou cansado, trabalhei o dia todo. Ó, misericórdia, irmão. Ó, misericórdia. Eu orar hoje, estou cansado. Ó, misericórdia. Permaneça em seu assento. Nem mesmo faça uma tentativa. Se você vem, diz: eu passarei na fila de oração, porei o óleo em minha cabeça, verei se me fará algum bem. Melhor é que permaneça onde está, até que você chegue àquele lugar, até que a igreja inteira chegue a um lugar e esteja entre a vida e a morte. Você tem de ter isto agora ou perecerá. Então Deus entrará em cena. Necessita-se de desespero para trazer Deus à cena. Amém. Eu lembro da história do irmão Grande. Os pastores diziam: isso é do diabo. Ele via as visões, né? O anjo aparecia para ele via as visões, tinha as revelações das coisas. E os pastores batistas daquela época lá, que eram os da igreja dele, né, dizia: isso é o diabo, você tem que largar disso, isso é o diabo. Aí ele juntou algumas economias que ele tinha lá, entregou para a esposa e falou: eu vou para a minha caverna, vou para um lugar e vou orar, e se Deus não me falar o que é isso, vocês vão achar lá a caveira. Ele foi determinado, e Deus respondeu a oração dele. Amém. Amém? Então nós temos que aproximar de Deus crendo. O que a Bíblia diz? Aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Amém? Então nós temos que aproximar de Deus sabendo que Ele existe. Amém. Não é apenas um pensamento, não é apenas oh, misericórdia. O profeta fala: permaneça em seu assento. Necessita-se de desespero para trazer Deus a assento. Jacó chorou como nunca, desesperadamente ele chamou até que conseguiu audiência com Deus. E quando fez, ele lutou, não por 15
sua alma por toda a noite. E ainda ele sabia que não tinha a bênção, e ele conseguiu esperar até que a bênção viesse. Amém. 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 Glória a Deus. Olha para você ver, Jacó estava tendo uma experiência tremenda. Você já pensou, você está orando, de repente você com o sujeito começa a lutar com você? De noite, você está sozinho lá no meio do mato orando. Alguém ora sozinho no meio do mato aí? Eu tenho medo. Será se o anjo vem, né? Jacó estava lá orando sozinho no meio do mato de noite. Aí de repente chega o anjo, e ele agarra naquele anjo e alguém fala: não, agora eu estou, agora eu tenho. Eu tenho alguém aqui que pode me abençoar. Eu tenho aqui alguém que pode me dar o que eu quero. Talvez Jacó tivesse arrepios. Talvez Jacó começasse a chorar. Então, Senhor, me ajuda, Esaú está vindo com 400. E eu só tenho aqui alguns pastores e meus filhos que ainda são novos. Nós vamos morrer todos. Deus aparece. Deus entra em cena. Jacó chorou como nunca, desesperadamente. Ele chamou até que conseguiu audiência com Deus. E quando o fez, ele lutou. Não por 15 minutos. Ele lutou para mantê-lo em sua alma. Por toda a noite. E ainda ele sabia que não tinha a bênção. E ele conseguiu esperar até que a bênção viesse. Amém. Ele lutou desesperadamente até que a bênção veio. Amém. Quando o anjo foi abençoar ele, você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Por isso seu nome não será mais Jacó, mas será príncipe, será Israel. Amém. Então, ele lutou desesperadamente até que a bênção veio. Então, e quando ele viu, até que Deus veio à cena. E então, em desespero, não te deixarei ir. Por quando ele começou a sentir a bênção descer sobre ele. Aí o profeta fala assim, muitas pessoas dizem: glória a Deus, eu a tenho agora. Aí você está enganado. Sim. Alguém diz: eu simplesmente me sinto tão bem, irmão Brana. Eu desci ali e orei. Calafrios me percorrem. E isso pode ter sido Deus. Eu vi uma grande luz até ante mim. E isto ainda pode ser Deus. Porém, não é disso que estou falando. Amém? Amém. É de uma mudança. Amém. É de uma transformação. Porque quantas pessoas sentem arrepio e saem falando dos outros? Não é verdade? Verdade. Quantas pessoas choram quando está na oração e depois? E depois? Aí o profeta fala: não é disso que eu estou falando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6: a chuva que cai sobre o justo e o injusto. Aí o Brando bateu no púlpito 7 vezes. Depois de fazer uma afirmação dessa aqui, ele pode, e isto pode ter sido Deus. Arrepios, calafrios, choro, grito, emoção. Eu vi uma grande luz ante mim, visões. Isto ainda pode ter sido Deus, porém não é disso que estou falando. Aí ele pega Hebreus 6. A chuva cai sobre justo e injusto. Lembra da visão que ele teve? Ele viu uma horta assim que estava toda murcha, correndo. E de repente primeiro ele viu um semeador jogando a semente. Depois ele viu um homem de preto jogando a semente. Depois ele viu que aquilo tudo nasceu. De repente aquilo tudo começou a murchar.
E de repente veio uma chuva. Aí o trigo levantou a cabecinha e disse: glória a Deus. Aí o joio levantou a cabecinha e disse: glória a Deus, aleluia. Coisas boas aqui, né? Mas você vê que coisa. Hebreus 6. A chuva cai sobre o justo e injusto. Da mesma forma. Agora, você toma trigo e toma ervas daninhas e os coloca no campo. E a chuva é, na verdade, enviada para o trigo. Porém, a chuva cai nas ervas daninhas da mesma maneira que cai o trigo. E a chuva e as ervas daninhas ficam tão felizes com a chuva quanto o trigo. E é a mesmíssima chuva. O mesmo Espírito Santo pode cair sobre um incrédulo e fazê-lo agir exatamente da maneira que um crente age. Forte isso aqui, né? Porém, pelos frutos eles são conhecidos. Amém? É disso que estou falando. Quero ver qual que essa mensagem vai pegar. 63. Esse mês, 63, gente. Mês de setembro, mês da data do Senhor. É disso que estou falando. Este é o sinal. Porém, pelos frutos eles são conhecidos. É disso que estou falando. Este é o sinal. E Jacó, melhor dizendo, em desespero, ele disse: eu sei, eu te senti, tu estás aqui comigo, porém não te deixarei ir. Alguém vê isto bem? A primeira sensaçãozinha, alguém vê isto bem? A primeira sensaçãozinha, ele se levanta e pula para lá e para cá, corre pelo corredor, dizem: eu tenho. Não. Mas ainda não tem, não. Tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter fruto. Jacó permaneceu ali até que algo aconteceu, que o fez caminhar diferente, o fez uma pessoa diferente, porque ele permaneceu até que aquilo aconteceu. Ele pôde, a Bíblia diz, ele segurou até que prevaleceu. Como pode um homem prevalecer sobre Deus? Porém, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo. Um homem pode prevalecer sobre Deus. Uma vez havia um homem chamado Ezequias. Tinha sido dito pelo profeta: assim diz o Senhor, você vai morrer. Ezequias virou sua face para a parede e em desespero chorou: Senhor, considera-me. Tenho andado diante de ti com um coração perfeito e preciso de mais 15 anos. Após Deus haver dito a ele que algo ia acontecer, que ele ia morrer, em desespero ele mudou o programa de Deus. Não obstante desespero, ele chorou amargamente em desespero. Jacó permaneceu ali até que a bênção veio e mudou o seu nome de um enganador para um príncipe com Deus. Até mesmo a nação foi chamada pelo seu nome. Sim, Senhor. O que foi isso? Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca da coisa. E no outro dia, quando ele encontrou Esaú, ele não necessitou de nenhuma escolta. Amém? O que aconteceu? Eles se abraçaram. Jacó chegou, foi ajoelhando. Quando viu Esaú, ele começou a ajoelhar. Ajoelhou uma vez, prostrou o rosto em terra. Esaú, meu senhor, você me perdoa? Meu irmão, eu pequei contra você, o senhor me perdoa, você me perdoa? Ajoelhado. Levantava, caminhava mais um pouquinho, mancando. Talvez se ele não tivesse encontrado com Deus para
Deus, ele lutaria contra Esaú. Talvez ele arrancaria da espada e lutava contra Esaú. Lutava contra o seu irmão. Mas agora não. Ele encontrou Deus, ele encontrou o anjo de Deus, ele encontrou Deus. Ele foi abençoado, ele teve a vida transformada. E aí ele mancava, ajoelhava e disse: meu irmão Esaú, me perdoa. 7 vezes. Quando eles se encontraram, eles se abraçaram, eles choraram. Houve perdão ali. Houve salvação, houve transformação, houve mudança de vida. Houve experiência com Deus. E é isso que o profeta quer que nós alcancemos. Ezequias, o Senhor, assim diz o Senhor: você vai morrer. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais 15 anos, eu preciso de mais 15 anos. Deus ouviu ele. Jacó permaneceu ali até que a bênção veio, e mudou o seu nome de um enganador para um príncipe com Deus, até que mesmo a nação foi chamada pelo seu nome. Sim, Senhor. O que foi isso? Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca da coisa. E eu quero parar aqui e falar algo que me veio ao coração. Lá em casa, eu estava lendo isso, veio um relâmpago assim. Depois eu esqueci. Só que me veio agora. O que Jacó estava fazendo com Esaú? Ele estava fazendo um conserto. Ele estava fazendo um conserto. E às vezes nós precisamos desconsertar algo. Às vezes nós não somos abençoados porque não estamos dispostos a consertar. Esaú, Jacó já tinha mandado presente para Esaú. Manda presente para ele. Fala para ele que eu estou indo, que ele é meu Senhor, que ele é maior do que eu, que ele é um primogênito, que ele tem direito, porque ainda afinal de contas ele já tinha ficado com tudo mesmo, né? Jacó teve que fugir, né? Mas tem uma coisa que Esaú não tomou de Jacó: foi a herança espiritual. Amém? A herança espiritual Esaú não tomou de Jacó. Ele obteve aquilo porque o Messias veio daquela direção. Amém? Estava ali, veio daquela linhagem. Vou ler mais 2 parágrafos nós encerramos. Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca da coisa. E no outro dia, quando ele encontrou Esaú, ele não necessitou de nenhuma escolta. Ele caminhou em linha reta e se encontrou com ele. Estão vendo? Por quê? Ele tinha encontrado em desespero até que obteve segurança. E você entra em desespero até obter a segurança. Convicção da salvação, convicção que tem o Espírito Santo, convicção que vai ser arrebatado, convicção que é o Filho de Deus. Amém? E você entra em desespero até que você tenha segurança. Se não entrar, nem mesmo venha para receber oração, nem mesmo venha para ir ao altar. Espere ir até que isto esteja entre a vida e a morte para você. Então algo acontecerá, certamente. Desespero. Amém? Então aqui o profeta fala de outros personagens. Ele fala de Ruth, ele fala de Eliezer, ele fala de Ana, ele fala da Sunamita. A Sunamita, a história dela foi tremenda, né? O filho estava morto e ela dizia: vai tudo bem. Por quê? Porque ela não tinha pedido um filho para o profeta. No entanto, ela tinha recebido, porque ela tinha feito uma boa ação. Ela tinha construído uma casinha lá. Ela nem judia ela era uma gentia. E aí, ela tinha construído uma casa lá para Eliseu e Geazi ficarem lá quando eles passassem por lá. Ela viu
que eles eram homens de Deus. Eu vejo que é um santo homem de Deus. Falou para o marido: vamos fazer uma casinha para eles? Quando eles vierem, vão com uma mesa lá, uma cama, uma botija com água. E Eliseu gostou tanto daqui e falou: fala para ela o que ela precisa. Ela precisa que eu fale com alguém do exército, o chefe do exército, com o ministro da segurança. Ela precisa que eu fale com o rei a respeito de alguma coisa. Geazi falou: ela não tem filho. Então fala para ela que ela vai ter um filho daqui a um ano. Quando o menino morreu, ela foi lá, pegou ele, deitou na cama que ela tinha mandado fazer para o profeta. Foi lá: eu te pedi filho? Eu não te pedi filho. Agora se vira, né? Está morto lá, vai lá. E o profeta não tinha visto nada. Deus não tinha revelado para ele o que estava acontecendo. O profeta, talvez querendo falar com ela: pode ir junto com Geazi. Geazi, pega meu bordão, vai lá e põe em cima do menino lá. Toca no rosto dele. Talvez pensando assim ela vai embora. E pronto, sepulta esse menino e acabou. Mas ela falou: eu não, só vou se você for. Se você não for. E Eliseu foi, e Deus não falava com ele o que ele tinha que fazer. E Eliseu andava para lá, e andava para cá, e andava para lá, e andava para cá. Até que certo ponto ele resolveu deitar sobre o menino, abriu as suas mãos, pôs na mão do menino, pôs a sua boca na boca dele, o seu nariz no nariz dele, deitou sobre ele, ficou ali um bocado, levantou, deu mais umas voltas no quarto, voltou e deitou de novo, até que o menino espirrou 7 vezes. E a sunamita está lá, esperando, se vira, o povo venceu. Eu não te pedi filho. Pedi, você me deu filho para isso? Amém? Amém. Eliseu ficou em aberto, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus. Fale com Deus. Você tem uma necessidade nessa noite? Glória a Deus. Há muita necessidade, né? Muitos pedidos de oração. Uma página e alguma coisa aqui. Não vou ler, mas Deus conhece. Amém. Amém? A sua necessidade e a necessidade de cada uma dessas pessoas cujo nome está escrito aqui. Amém. Ele disse que se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, ele nos daria. Amém. É verdade? Você quer pedir nessa noite, Senhor? Nós estamos aqui como Jacó. Amém. Sim. Nós estamos aqui há 1h30, Senhor. 2 horas. Necessito, Senhor. Jacó ficou a noite toda. Pai. Tenha misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Natureza. Tem misericórdia de nós. Experiência. Faça uma mudança, Senhor, em nossas vidas. Como o Senhor fez na vida de Jacó. Amém. Senhor, talvez nós precisamos de uma emergência. Senhor, talvez o alarme está soando. Como o alarme da criança estava soando ali, daquele aparelho estava soando, denunciando para a médica que aquela criança estava morrendo. Senhor, talvez nós não estamos escutando o nosso alarme soar. Talvez nós estamos morrendo espiritualmente e não estamos percebendo. Senhor, mas nessa hora nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Glória. Ajuda a Tua igreja, ajuda o povo. Senhor, me ajuda. Amém. Glória. Ajuda os Teus filhos. Amém. Do Espírito Santo. Outros. Senhor, saúde que possa vir sobre cada um desses. Amém. Amém. Salvação, Senhor, porque eles possam encontrar salvação. Amém. Senhor, eu não desejo que eles recebam só cura, só libertação. Eu desejo que eles sejam salvos. Amém. Por isso eu apresento cada uma dessas pessoas ao Senhor nesta hora. Os irmãos que estão presentes nesta noite, Senhor, e cada um deles possa levar essa mensagem em seu coração. Pensando assim, eu preciso ser mais persistente.
Eu preciso ser mais dedicado. Amém. Eu preciso empenhar mais na presença de Deus. Amém. Senhor, me ajuda, Senhor, também. Eu preciso disso, talvez mais que todos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Diga para o seu irmão, Deus te abençoe. Seja fervoroso, lute com Deus, alcance a vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe.